Muito bom dia para você que sintoniza o Facebook do Estadão. Seja bem-vindo aqui ao Mentalistas, que hoje ganha as telas, as imagens aí no portal estadão.com.br. Eu sou a Camila Tulinski, sou jornalista do Grupo Estado, também psicóloga, e trago até você todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, ao vivo aqui no Facebook do Estadão, as principais questões que mexem com a nossa vida, o nosso dia a dia. Mentalistas, que é um programa de comportamento e saúde mental, sempre traz temas interessantes e você, internauta, pode participar através do Facebook do Estadão, deixando seus comentários, suas dúvidas e suas perguntas também. Hoje a gente vai falar sobre o jeito de falar entre os casais. Será que existe uma fórmula secreta para você falar melhor com o seu parceiro, com a sua parceira? Como equilibrar esse diálogo entre os dois? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. E para falar sobre isso, eu convidei o renomado Dr. Luiz Kuchnir, que é psicoterapeuta há 40 anos e lança agora, tá fresquinho, o livro Jeito de Falar. E está aqui com a gente nessa estreia do Mentalistas na TV Estadão. Tudo bem, Dr. Kuchnir? Bom dia. Bom dia, muito obrigado por ter me convidado. Bom dia a todos vocês. Eu espero que a gente tenha um papo muito legal aqui. E também aqui conosco a cantora Patrícia Marques, e o namorado Marcelo de Barros vai trazer todas as informações sobre o relacionamento deles. Primeiro agradecendo a presença da Patrícia Marques, que já esteve com a gente no Mentalistas. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, prazer estar aqui no primeiro programa, né? Estreia do Mentalistas. Estreia do Mentalistas, a telinha. Muito legal. E o Marcelo de Barros também topou vir aqui falar pra gente abrir um pouquinho mais o seu coração pra gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar na estreia de vocês aqui na internet. Muito legal. Bom. Gente, vou começar com a Patrícia Marques, que eu queria que ela contasse pra gente como é que ela conheceu o Marcelo, um pouco da história de amor deles. E aí, Patrícia, como é que foi? Na verdade, nós nos conhecemos quando eu precisei de um designer gráfico, porque ele é designer gráfico e artista visual, para um EP que eu estava fazendo no momento, né? Que isso foi há um ano atrás. Uns 2 anos? Um ano? 2 anos. 2015, 2015, E aí, por indicação de uma amiga nossa, nós nos conhecemos, começamos a trabalhar, ficamos amigos e aí eu acabei não fazendo o EP, ele fez uma capa de um outro single meu, mais pra frente, né? Tigresa. E eu tava saindo de um casamento também, de 18 anos, me separando, e aí eu acabei de me separar, e aí a gente se reencontrou, e aí a gente ficou junto. Foi isso. E aí, Marcelo, você que deu o primeiro passo, a Patrícia, conta pra gente. Eu acho que foram os dois um pouquinho, né? Eu acho que a nossa amizade fluiu muito bem. Teve uma identificação muito grande, assim. Eu já era fã, gostava muito do som dela, principalmente dos últimos álbuns dela. E pra mim foi uma honra poder fazer o single pra ela. E na hora que a gente estava pensando a capa, rolou uma química muito perfeita, assim, a empatia mesmo com o trabalho, de gostar do que ela fez como som e o que eu fazia como resultado gráfico. Então a coisa foi muito legal. E aí acho que a parceria já começou aí, nessa identificação. Aí mais tarde, quando ela já estava praticamente se separando, assim, a gente começou a se ver de novo e a coisa começou a fluir. E eu acho que rolou um pouco de cada um de nós, assim. Eu tava apaixonado. Eu também. E aí eu fui deixando meus indícios, ela também, e aí aconteceu. Muito interessante, né, Dr. Kuchnir, pegar esse início do relacionamento amoroso e o jeito de falar entre os casais começa dali, né? O jeito de abordar, como é que você começa a paquera, para que aí sim surja um relacionamento, não é, doutor? Você sabe que agora, ouvindo eles falar, eu fiquei pensando nos bastidores deste falar dos dois, né? Então, se vocês estiverem podendo acompanhar, imaginem isso, né? Uma mulher com uma história de 18 anos que estava caminhando por um final de um relacionamento e tinha um pedaço dela precisando de um gancho, algum tipo de link que iria fazer com um profissional. Esse profissional vai se aproximando, é o personagem como profissional,
e ele vai ficando por perto. E, de alguma forma, num determinado momento, aparece uma outra interação, um outro relacionamento, que é o relacionamento dos dois quando eles podem, quando os dois estão livres ao mesmo tempo para se encontrar. Porque esse aqui, ele já estava como se ele estivesse esperando a hora de entrar, como ele falou. Tô certo? Estava esperando a hora de entrar. E ela, eventualmente, esperando a hora de terminar. De sair. Né? De sair, terminar e sair e poder encontrar. E aí ele diz, eu fiquei imaginando você deixando umas... Sabe aquela história do João e Maria, que vai deixando uns miolinhos, ele vai deixando. Então, a gente aí no livro está falando de jeito de falar, claro, né, Camila? Mas tem muitos falares. Ele estava falando de várias maneiras, dizendo assim, olha para mim, tô aqui, hein, tô esperando. E ela, eventualmente, diz, ó, tô ocupada aqui, hein, ainda não dá, mas eu preciso. Eu tô te vendo por trás do que você faz. Quer dizer, eu tô vendo não só o que você faz como designer gráfico, né? Sim. Já ouvi você, já vi você, já entendi um pouco mais de você e eu, mulher, tô me colocando para o nosso encontro. Então, olha quanta coisa tem por trás do jeito de falar, que hoje faz parte do dia a dia de vocês. Sim, sim. Quer dizer, esse bastidor foi preparando vocês para conseguirem consolidar esse relacionamento. E aí, a partir disso, que esse é o registro, é a marca de vocês, vai se estabelecendo um relacionamento. Sim. É muito bonito, não é? Muito, muito interessante. Bom, só para você que ligou o Facebook agora do Estadão, você está acompanhando a estreia do Mentalistas na TV Estadão. Estou recebendo o Dr. Luiz Cuchinir, psicoterapeuta há mais de 40 anos, falando sobre a relação entre homens e mulheres, a cantora Patrícia Marques e também o namorado dela, Marcelo de Barros, que toparam dividir um pouco mais da história deles com a gente aqui no nosso portal estadão.com.br. Bom, Patrícia, voltando um pouquinho para a história de vocês, e tendo elementos também da sua história de vida amorosa, como é que você classificaria o jeito de falar entre as pessoas? Você acha que as pessoas às vezes perdem um pouco a mão, assim, alguns assuntos são mais difíceis de se tratar? Qual que é a avaliação que você faz, hein? Eu acho que, bom, pela experiência de 18 anos, né, eu acho que a gente vai perdendo a mão. Né? E vai achando que aquela pessoa você já conhece, né? É aquilo, vira uma coisa estática e não é verdade, porque a gente, né? Todo mundo vai mudando, né? E ao longo de 18 anos eu não era a mesma do primeiro ano, né? Eu já tinha mudado muito e eu faço psicanálise, né? Há mais de pelo menos uns 4 anos. E faço com a mesma analista que ele. Vocês são do mesmo psicoterapeuta. E aí, a gente inclusive até já se cruzou na sala de estar ali, mas a gente não se conhecia. Então, assim, eu acho que perde a mão, né? Essa coisa de congelar o outro, né? De achar que o outro é sempre a mesma pessoa, isso é um erro. Porque a gente para de ouvir o outro, né? Congela na imagem que você captou dessa pessoa, né? Isso. E você capta, é como uma fotografia. Captou, põe isso lá dentro e começa a se relacionar com aquele lá. Só que como você falou, muda. Né? No teu relacionamento anterior, 18 anos, quanta coisa foi mudando, né? E aí, como a gente congela essa imagem, a gente acaba desistindo de atravessar aquela foto, né? Aquela imagem congelada. Que é o grande desafio, né? do relacionamento, é você manter que o relacionamento ele se alimente o tempo todo. E se alimenta não de estereótipos, se alimenta do que vai descobrir, do novo. E por isso que cada um tem que trazer de fora para dentro do relacionamento para alimentar esse relacionamento. Se só vai se alimentar do que já tem,
esse relacionamento morre, né? E eu queria falar do peso do diálogo nesse contexto, né, Marcelo? Você também viveu essa experiência de um relacionamento longo e agora Sim. com a Patrícia, enfim, qual que é o peso que o diálogo tem num relacionamento amoroso? Eu acho que, no meu ponto de vista, praticamente total. Eu acho que isso ficou muito claro justamente quando eu também saí de um relacionamento de um longo tempo e comecei a me relacionar com a Patrícia. E eu tive uma dificuldade de me estabelecer em um novo relacionamento. Eu fiquei quase 4 anos sozinho. E ter esse relacionamento com a Patrícia foi interessante porque a gente começa a perceber que a outra pessoa é de outro jeito, você começa a perceber formas de falar, se perceber de forma diferente em resposta ao que o outro a demanda do outro para consigo, né? E mostra o quanto você pode ser maleável, o quanto você pode se reeducar, aprender a olhar, ser mais permeável ao outro. Né? Como ela falou, acho que chega um momento no relacionamento, se você não toma esse cuidado, você começa a ficar obtuso, né? Você começa a ficar fechado e não se deixa permear pelo outro. Né? E essa troca, no geral, ela me parece muito importante, óbvio, porque sempre vai alimentar o relacionamento e vai deixar ele mais vivo, mais solar, né? Mais alegre, enfim. Ô, doutor Cuchinir, existe muita diferença na hora do diálogo entre homens e mulheres? A mulher fala mais, o homem fala menos, enfim. Ou isso mudou dos últimos anos para cá? Dá para fazer uma avaliação assim? Bom, quando a gente generaliza, né, a gente tem que ser sempre muito respeitoso para as épocas que estamos vivendo e para as personalidades e os caráteres e como cada um é, né? Mas pegando como um todo, a gente sabe que o homem ele tem uma tendência a ser mais curto na sua exposição, mais contido, eventualmente mais introvertido. Ele guarda muita coisa e ele não precisa falar tanto. Claro que a gente vai ter os outros exemplos, mas eu estou falando como um todo. E a mulher tem uma capacidade, uma possibilidade de expressão verbal sempre muito ampla, muito intensa. E a emoção, justamente essa intensidade emocional que a mulher tem, ela faz com que ela precise expor. Então, quando um precisa expor muito e o outro precisa ouvir muito, se dá ali uma composição, que essa é a composição entre o que eu escuto muito, é que as mulheres dizem ele não se abre, ele não fala, ele não põe para fora, que significa ela quer muito mais dele do que ele está dando, e ele às vezes diz, é demais, ela me exige muito, ela cobra muito, ela reclama muito. E aí a escuta dele fica uma escuta pesada, né? E esse é um jeito muito comum entre os dois. Mas isso não quer dizer que esse homem não está lá guardando uma série de frustrações, de mágoas, de uma sensação também de solidão. Solidão não é um predicado só das mulheres, e que a mulher também não esteja com essa necessidade de também se recolher, de ficar na dela, de precisar refletir mais. Ela também às vezes precisa disso e às vezes não conseguem pela solicitação que acaba ocorrendo na vida dela, né? E você, internauta, o que você acha? É difícil o jeito de falar? Ou como que é esse relacionamento? Você fala melhor com a sua esposa fala melhor? Queria que você desse a sua opinião aí no Facebook do Estadão e através do nosso portal estadão.com.br. Estamos na estreia do Mentalistas aqui na TV Estadão, então toda segunda-feira às 11 horas da manhã a gente tem um encontro marcado. Hoje estamos falando sobre jeito de falar entre os casais. Estou recebendo o psicoterapeuta Luiz Cuchinir, mais de 40 anos de experiência, né, em lidar com os casais, a cantora Patrícia Marques e o Marcelo de Barros, que toparam falar um pouco mais sobre a história deles. Queria saber da história de vocês aí. A parte falar mesmo mais, você falar menos ou não? Nesse modelo de casal é o contrário. Quero que vocês contem pra gente. E aí? Ele fala mais. Eu sou mais falante. Ele é mais falante, eu sou mais ouvinte. Ô,
Olha! Mas quando eu conheci o Marcelo, é uma coisa interessante, porque ele me ensina a me expressar mais. Porque eu acho que eu tinha essa coisa de cobrar muito do outro no antigo relacionamento e a pessoa que não queria escutar, né? Porque, enfim, tínhamos as nossas razões ali, né? Mas ele me ensina muito a me expressar o que eu sinto, né? O tempo, assim, tudo, porque às vezes até acho um pouco demais, assim, tipo, às vezes não dá para expressar tudo, né? A mulher tem essa coisa mais subjetiva e que tem coisas ali que você não sabe colocar em palavras, né? Mas é muito bom, eu acho incrível como a gente consegue conversar, como a gente consegue resolver as nossas questões conversando e de boa, tranquilamente, e só assim é que a gente consegue ficar tranquilo depois de um mal entendido, uma coisa assim, uma dúvida. E é tranquilo para mim, não é dolorido falar sobre o que eu sinto. E nem de ele ouvir o que eu tenho para falar. Então, eu posso ser muito transparente, né? Marcela, você sempre foi assim, de querer assim, falar mais ou não? Acho você que mudou ao longo sim, dos acho que anos sim. também? Não, eu acho que sim. Eu sempre fui bem falante, sempre... sei lá, eu sempre me deixei... acho que eu sempre fui mais transparente, eu me colocava mais, né? É claro que a gente aprende com o passar de um tempo e com a idade, você começa a se proteger um pouco, você sente que nem para todo mundo e para todo momento você pode dizer tudo. Mas eu sempre sim fui mais aberto. E não sei o que falar mais. E a gente se dá bem, né? Eu acho que com a gente flui muito bem. Né? A gente tem um diálogo que é incrível, assim, eu acho incrível o jeito como a gente lida, e tem a gente humor, se lê muito bem. Tem muito humor, a gente tem um humor aqui que é uma coisa incrível, assim, é uma química muito interessante de humor, que a gente brinca muito. Isso é a tônica, assim, da nossa relação. O humor pode deixar tudo mais leve. Pois é o tempero, né? Uma comida sem gosto, né? Põe um temperinho, né? E acho que os dois falaram desse aspecto que é muito importante, que é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é você vencer barreiras que são às vezes não, muito comuns, né? São as máscaras que as pessoas usam, onde você não encontra, e a própria pessoa não sabe que está usando, e ela não sabe da verdade dela. Qual é a verdade? Essa pergunta, qual é a verdade, quando eu me coloco ou como vítima, quando eu me coloco como herói, quando eu me coloco como poderoso, né? Esse lugar que as pessoas ocupam e que ficam se instalando nele e não passam para o seguinte. E esse seguinte é uma evolução, chegando até a evolução espiritual mesmo, né? Que é o ser, né? Que esse ser é o que a gente pode juntar hoje, né? Que a gente pode e faz, né? Que é utilizar a mente, o corpo e o espírito. Quer dizer, de alguma forma, essa união desses aspectos, né, onde você se completa, essa é a busca que o relacionamento pode permitir e precisa permitir. Quer dizer, eu preciso permitir que o outro seja como ele é de verdade. Isso não quer dizer que ele me conte tudo, né? Mas que ele seja de verdade, né? E esse é um processo de crescimento quando um casal está nesse ponto, a partir das experiências que já tiveram, podendo ter esse tipo de diálogo, né? Vocês estão aí no caminho, parabéns. E eu acho importante enfatizar que uma parte disso, muito puxando uma sardinha para vocês, é fazer análise. Eu acho que por a gente estar num processo de análise, eu já estou há bastante tempo, ajuda você a se conhecer, se autoconhecer, saber os seus limites, saber o quanto é importante dizer a verdade, porque no divã você tem que cair, suas máscaras caem, né? Como parece.
E lá você sente o quanto é importante você se expor. E aí você sabe, aproveita desse momento, pelo menos eu sinto disso, de saber o quanto se expor e aí numa relação poder fazer essas exposições. E saber o quanto o outro se expõe e aí criar esse equilíbrio. Isso, e como ela faz análise eu também, eu sinto que a gente usa disso, desse elemento que é muito importante. Que na terapia leva muito tapa na cara, né? É a cutucadinha na ferida. A cutucadinha? Importantíssimo. Eu saio torto toda noite. Sai destruída. Importantíssimo. Não evitar, né, as feridas, né? Não evitar os medos, as angústias. Você Agora, tem alguns assuntos que são mais difíceis de falar? Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque talvez o nosso internauta possa se identificar. Por exemplo, falar sobre questões financeiras, né, entre um casal delicado, porque hoje em dia todo mundo trabalha, todo mundo contribui ali e todos têm os mesmos direitos. Questões financeiras e a questão do ciúme também, às vezes um quer sair mais, o outro menos. Como é que fazer o manejo disso? Tem alguns assuntos que são mais espinhosos no jeito de falar? Esses dois são muito importantes, né? Isso do dinheiro, ele bate numa situação que é da confiança, que é claro que uma pessoa vai vivendo desde lá, dos primeiros momentos da vida deste ser onde o leite não veio como deveria ter vindo, ou a sensação de abandono, ou foi de alguma forma não tratado como gostaria, e vai colecionando, isso vai criando um mundo de desconfiança, uma área de não confiança que vai esbarrar uma dessas situações aí. Também na mesma situação é essa situação dos ciúmes, quer dizer, o quanto as pessoas elas vão se colocando na relação num nível de dependência do outro, numa cobrança que esse outro precisa preencher tudo dela, que a gente diz, não, mas ciúmes é bom ter um pouco de ciúme, mas pessoas, relacionamentos que vivem em torno disso, né, é um relacionamento que ele está o tempo todo contaminado pelo pior do que cada um tem, que não é no outro, é em si. Então, esse autoconhecimento, essa percepção e esse alimento ruim, contaminado, que as pessoas vão se nutrindo ao longo da vida e elas trazem isso para dentro da relação, né? É uma pena, porque o vínculo, o relacionamento, o amor serve para quê? Né? Se o amor não for feito para as pessoas se encontrarem, dividirem, compartilharem, para quê? Né? O que vocês Não é acham amor, desses né? temas aí? Que eu Não é amor, é outra coisa. Temas são mais espinhosos assim para um relacionamento? Sim, são. Tivemos, mais... né? Sim, eu acho... Você quer falar um pouquinho? Tivemos alguns assuntos um pouco difíceis com relação a ciúmes, mas foi muito leve, que a gente conseguiu resolver também no diálogo. Acho que normal que isso aconteça também, mas aí a gente expõe as nossas dúvidas e por que você sente ciúmes e aí a conversa se desenrola. Mas é muito... acho que tem que ter não é uma confiança cega, mas é um olhar mais aberto de que aquela pessoa ela te ama, ela tá porque ela quer tá com você. E o ruim dos ciúmes é que ele é uma coisa que te cega e você cria uma história, uma não, várias, né? É uma imaginação do mal, assim. Ele vem, né? É uma conta. Não, esses alimentos, né? O que o Luiz também falou, acho que é interessante, é justamente tá em si, né? O ciúme está em si, não no outro. Então é importante nesse momento você olhar o que está em você mexendo para você não despejar isso no outro, né? Que foi uma das conversas que nós tivemos em relação a ciúmes, né? Que foi da minha parte, eu que tive os ciúmes. E pude perceber, tive essa oportunidade, né, de perceber que o problema era comigo. E eu até falei para ela perguntou, você tá com ciúmes? Tô. E deixei isso morrer em mim, assim, né. E eu me resolvi para depois conversar com ela, para não despejar logo de cara,
né? E aí a coisa foi mais saudável. Foi. Né? Porque, na verdade, nesse caso em específico, ela é uma pessoa pública, eu não. Então, é uma relação muito diferente, né? Então, eu tenho que entender como é que é esse espaço, como as pessoas chegam nela, como as pessoas a veem. Então, eu tenho que respeitar esse espaço também, entender. E tem uma coisa, não é posse, ela não é minha, ela não é um objeto meu, ela é uma pessoa que quer conviver comigo, estamos trocando essa... Então tem que ter esse respeito, esse espaço, eu acho, né? E no caso da Patrícia ainda é mais desafiador, porque tem os fãs que se aproximam, querem tirar foto, querem ter um contato, ali mandar uma mensagem. É outra relação. É um desafio, né, Sim, Patrícia? sim. Como é que você lida com os fãs também, né, no manejo amoroso aí agora? Como é que é? Você tenta dar atenção para eles, ao mesmo tempo tem um limite ali? Tem limite, né? Mas é muito diferente. Eu já fui abordada, já fui cantada na frente dele, mas eu tenho que ter uma outra postura, né? De limite, porque a pessoa do outro lado, eu não sei o que ela imagina, então eu tenho que dar colocar um vidro na frente, né? E sei lá, é meio chato, assim. Mas nada impossível, nada dramático, assim. Nada que passou do limite, assim. E não tem fórmula secreta, não tem um manualzinho ali. Ah, vou me relacionar com alguém, deixa eu ver aqui no manual. Jeito de falar, peraí. Né, doutora? Embora eu tenha lido esse livro inteirinho em 2 dias do Dr. Kishimura. Eu também vou fazer o mesmo. E tem muitas dicas, eu tenho certeza que você, internauta, enfim, a Patrícia e o Marcelo vão gostar bastante, mas embora a gente tenha aqui uma bíblia do jeito de falar, mas é muito difícil, porque tem as peculiaridades de cada um, não é, doutor Kishimura? Total. Sabe que eu estava pensando nisso, vocês falando, onde vocês poderiam se alimentar, né? Ou vocês, né? Onde nós todos podemos nos alimentar no nosso desenvolvimento, essa vivência dentro da relação de gratidão. Quer dizer, o quanto esse outro está comigo nesse sentido. A gratidão, ela eventualmente até, claro que a gente tem as medicações, tem aí os processos de psicoterapia, mas tem esse processo interno, essa descoberta de que eu posso estar grato ao outro estar comigo e eu estar podendo ter alguém para oferecer o meu amor. Isso eu acho que é o grande ponto para a gente atingir e que vai, de alguma forma, tratar todas essas mágoas que vêm da nossa história, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação do psicoterapeuta Luiz Kuchinir, mais de 40 anos de experiência aí com o manejo entre os casais, está lançando o livro Jeito de Falar, então para você internauta que estiver interessado, está nas melhores casas do ramo. Obrigada pela presença aqui na estreia do Mentalistas na TV Estadão, doutor Kuchinir. Eu agradeço, Camila, felicidades para você e para vocês todos também. Obrigada, e também agradecendo a Patrícia Marques, que encontrou um horarinho na agenda de shows. Imagina, né, um prazer. Para participar aqui muito com a gente. Obrigada viu? pelo convite, viu? Adorei. Que bom, e o Marcelo de Barros. Estar ao lado do Dr. Luiz. Que ótimo. Estou fã. Agora, fã recente. Que ótimo. E o Marcelo de Barros também topou abrir o coração dele aqui pra gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada eu agradeço, mesmo. é uma honra estar aqui com vocês, prazer conhecê-los. E poder, de alguma forma, com a nossa experiência, né, poder também compartilhar e ajudar, né? Participar. Legal, obrigado. Muito bem. Eu acompanho, eu espero você, internauta do Estadão, do portal estadão.com.br, do facebook.com/estadão, todas as segundas-feiras, marca na sua agenda, às 11 horas da manhã, ao vivo, programa Mentalistas falando sobre o comportamento e saúde mental. Obrigada, até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.